Gravando. Então, de novo, bom dia a todas, bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, que tenham recuperado as energias, descansado pelo menos o espírito, a mente, para que a gente possa retornar. Brinquei ontem com a Natália e com a Bruna, né? Eu não sei se é 2020 parte 3, 2021 parte 2, ou 2021 começando para valer agora, mas enfim, espero que a gente tenha bastante força e coragem nesse semestre para dar conta de tudo que a gente tem que dar conta, né? Que é bastante coisa. Então, para a gente tentar ganhar tempo hoje, eu pensei numa aula mais introdutória, lógico, a gente não necessita de apresentações e tudo mais, dá para a gente ir direto, porque é o terceiro semestre consecutivo que nós estamos juntos, então dá para ir direto para o trabalho e para algumas orientações já de como a gente vai trabalhar nesse semestre. Não tem muita diferença significativa daquilo que a gente fez em termos práticos nos semestres anteriores, né? Vamos manter o formato das aulas síncronas, com atividades para nota cumulativas e que a gente soma ao final e acaba chegando a uma média. Não tivemos problemas sérios no semestre passado e no anterior, eu acho que dá para manter. A única recomendação que a gente teve durante o planejamento é de tentar fazer com que o horário seja mantido das 8 às 9h40. Não vou prometer, porque às vezes a gente não consegue, e vou contar com a paciência de vocês, mas vou me esforçar um pouquinho mais. Acho que essa é a única coisa a mais para dizer. Eu vou voltar com a projeção de tela para que a gente possa seguir a pauta, né? Então, coloquei aí para vocês, na abertura dos slides, essa foto do Sebastião Salgado, em homenagem às mulheres, nesse Dia Internacional da Mulher. Já estendo minhas primeiras felicitações pelo dia de luta, né? Não tanto pelo dia em si, mas pela luta que ele representa, que eu sei que é diária e cotidiana, e a gente não podia deixar de fazer isso num curso de pedagogia que é predominantemente composto por mulheres trabalhadoras, mães, filhas, mulheres em geral. Thaís está dizendo que não consegue ver a apresentação. Mais alguém está com esse problema, não? Não, professor. Aqui está normal. Ah lá, Patrícia disse que para ela está normal. Deve ser alguma coisa aí, Thaís. Então é um dia de luta mesmo, né? Dia de pensar em todas os elementos da vida cotidiana que as mulheres, em particular, precisam enfrentar e que nós, homens, precisamos assumir enquanto postura uma luta anti-misógina, uma luta anti-machista, anti-patriarcal, como forma de apoio e companheirismo nessa luta cotidiana de vocês, mulheres. Então, deixo aqui minhas felicitações e o registro da lembrança desse dia, né, e do que ele representa, tá? E aí coloquei essa foto do Sebastião Salgado, que eu acho que representa bem isso, né, esse dia de luta de mulheres brasileiras, negras, trabalhadoras, e que permanecem em luta por seus direitos.
Fica aí um dos registros. Estou chamando a aula de didática da alfabetização 2, uma breve introdução. Então, como eu falei, é uma breve introdução, porque a gente já vai entrar no conteúdo, pelo menos de forma introdutória e provocativa, né, inicialmente, para que a gente comece a pensar na continuidade do componente, que ele é uma continuidade daquilo que a gente discutiu no semestre passado, e uma continuidade intensa e densa daquilo que a gente já discutiu. Então, para essa aula de hoje, como é que a gente organizou a nossa pauta? As boas-vindas, como de hábito, os beijos e os abraços virtuais, sintam-se beijados, abraçados, saibam que estou muito feliz por estar de volta. Foi um mês também de parcial descanso, para mim, pelo menos mental e espiritual. Físico não, porque eu resolvi pintar a casa, resolvi remendar coisas, virei marceneiro, fiz sofá, arrumei o jardim, fiz uma porrada de coisas aqui e que foram muito boas. Depois, semana que vem, eu mostro para vocês algumas coisas que eu aprontei aqui, né? Fiz uma horta orgânica, foram férias muito interessantes, né? Então, volto revigorado. A leitura inicial de hoje não é uma leitura. Eu juro que eu ia tentar tocar para vocês, mas eu tentei agora de manhã e a garganta não está ajudando. Tá fria ainda. Então eu escolhi uma canção que talvez vocês conheçam, né? Que é Triste, Louca ou Má, desse grupo maravilhoso que é o Francisco El Hombre. Vou passar para vocês o videoclipe oficial do grupo e da canção. Depois a gente conversa rapidinho sobre ela, né? E vamos para a apresentação do programa de ensino, como de hábito, organização das atividades, critérios de avaliação, embora não tenha grandes novidades. E vamos introduzir o conteúdo central desse segundo semestre, que é a questão da aprendizagem da leitura, a aprendizagem inicial da leitura. A gente discutiu com muita ênfase o aprendizado inicial da escrita, particularmente em didática da alfabetização 1. E agora nós vamos falar mais sobre leitura, sobre como se aprende a ler. É uma inversão que parece ilógica, porque eu repeti algumas vezes que primeiro se aprende a ler para depois se aprender a escrever. Mas didaticamente é a melhor divisão no processo de formação de professores, porque depende a compreensão do conhecimento do aprendizado da leitura, da compreensão da forma como as crianças aprendem a questão da linguagem. Por isso que eu começo pela escrita e não pela leitura. E também tem uma lógica dentro do projeto pedagógico geral do curso, que é o quarto período, didática da alfabetização 1, alimentando aquilo que será feito na PCC, que nós não vamos falar hoje, né? A nossa tarefa, ela é muito intensa em didática 2, porque a gente tem PCC também, que eu vou falar semana que vem. Vou colocar os materiais, não coloquei no Moodle ainda, vou colocar provavelmente entre hoje e amanhã, para vocês poderem dar uma olhada antes, porque semana que vem eu vou explicar como é que a gente vai fazer a PCC desse semestre, que é bastante coisa e de uma intensidade assim considerável. Vocês conversam com o pessoal de outros períodos, já devem estar mais ou menos vacinados e vacinadas. Vamos para uma introdução aos conteúdos com essa pergunta, com base nessa pergunta, como ler sem saber ler, e fazer algumas explicações provisórias, porque nós vamos formalizar essas explicações provisórias já na semana que vem,
Quem olhou o Moodle viu que já tem material, já tem tarefa, já tem leitura indicada para a semana que vem, para que a gente possa aprimorar as explicações provisórias de hoje, tá? Então, essa é mais ou menos a nossa organização de hoje. Tudo bem? Me ouvem bem? Podemos seguir? Tranquilo? Vai dando um ok para mim aí, porque eu nunca sei se eu estou falando sozinho ou não. Beleza, a Natália disse que sim. Vocês conhecem quem conhece a música e o grupo Triste, Louca ou Má e o grupo Francisco El Hombre? Natália disse que conhece algumas músicas. Alguém mais? Deixa eu ver, não conheço. Nossa, foi rápido. Só a música. Não. Patrícia disse que não conhece. Hebe conhece alguma, Giovana não conhece, Larissa não conhece. Então vamos, quem não conhece, vamos conhecer. Francisco El Hombre é um grupo recente de jovens latino-americanos. Tem brasileiros, mexicanos, tem um argentino, e eles optaram por um estilo musical que alguns chamam de indie, mas eu prefiro chamar de latino mesmo. E como tem essa diversidade de nacionalidades dentro do grupo, eles têm um conjunto de músicas com ritmos latinos em geral, muita cúmbia, salsa, mas misturado um pouco com música eletrônica e acústico, e muitos instrumentos acústicos. É um grupo bem interessante para quem gosta de música. E misturam as línguas também, né? Eles têm músicas gravadas em espanhol. Essa música foi gravada em espanhol, inclusive, também. Ficou muito bonita a versão. E gravam músicas em português e gravam músicas em portunhol, né? Misturando o famoso portunhol, misturando o português e o espanhol. Mas escolhi essa hoje, que eu vou passar para vocês o clipe, justamente porque ele trata, a música trata da temática da mulher. Então, quando vocês ouvem o título Triste, Louca ou Má, não vale quem conhece a música, obviamente, e pensando que é uma música relacionada ao Dia Internacional da Mulher, esse dia de luta, o que vocês esperam ouvir? O que vocês esperam que a música nos conte? Alguém se arrisca a falar um pouquinho do que imagina que virá? Gente, alguém? Vou passar o copo. Ninguém? Tudo isso é preguiça de primeiro dia? Ah, tem no chat lá. Acho que vai falar da história de vida de alguma mulher, a Giovana. Natália vai deixar falar quem não conhece. Raíssa, arrisque. Vamos lá. Eu arrisco, seria... Vai falar, Raíssa? As possibilidades. Dá para ouvir? Vocês estão ouvindo? Raíssa. Luana disse que sim, não sei para quê, mas disse que sim. O computador está sem áudio. Vocês estão ouvindo? Nossa senhora, vocês vão rápido, eu não acompanho. Eu não estou ouvindo a Raíssa, gozado. Aqui eu consegui ouvir a Raíssa falando. As conquistas femininas, Elaine desconfia. A história de uma mulher,
conquistas femininas. Talvez são boas ideias. As formas possíveis das mulheres lidarem com o capitalismo. Eu só não estou ouvindo a Raíssa. Eu não estava ouvindo a Raíssa. A Natália ouvi bem, o Humberto ouvi bem. Fala alguém comigo que não seja a Raíssa, só para eu ver se não é o meu áudio que está com problema. Tá ouvindo, Luciano? Tá falando, Natália? Então é o meu áudio. Eu ouvi um barulho de arrastar coisa aí. Você falando, eu não ouvi. Tá ouvindo agora? Tô. Agora tô. Tem hora que eu acho que ele vai e tem hora que eu acho que ele some. Tanto que na hora que eu entrei, eu até perguntei para a Hebe se ela tinha me ouvido, porque você falou que não estava ouvindo ninguém. E eu tinha falado. Eu acho que deve ter um problema no seu. Pode ser o meu fone aqui. Ele andou dando problemas. Mas agora eu tô ouvindo bem. Dei uma ajeitada nele. Aí, deixa eu ver. A Raíssa corrigiu capitalismo não, machismo. Estão juntos ali, né, Raíssa? Não estão muito separados, não. Mas, enfim, vamos lá. Vamos checar essas hipóteses de vocês? Vou tocar aqui, tá? Vou jogar o videoclipe para vocês. Juro que eu tentei. Tocar eu consigo, mas eu não consegui cantar. A garganta acho que tá fria ainda. Ainda fiz um gargarejo com vinagre para ver se limpava, mas não foi. Então, não dá mesmo. Tá desafinado pra caramba hoje. Mas vamos lá. É bom porque vocês vão ouvir música de qualidade. Tá indo para vocês a imagem? Posso tocar? Aí vocês me avisam se não tiver som, tá? Vou colocar para tocar. Elaine diz que está sem som. Então vamos tentar de novo. Sem imagem e sem som. Vamos lá. Acho que agora vai. Agora foi, diz a Giovana. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. E o homem não te define, só casa não te define, só carne não te define.
desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ok, vamos lá. Comentários, observações. Natália que já conhecia. Deixa eu ver. Ah, a Raíssa disse que já conhecia a música, mas tinha esquecido que era esse o nome. Giovana comenta que a música é linda. Acho linda também. E aí, quem comenta? A Natália, que conhecia. Tem tanta coisa para falar dessa música, dessa letra. Força feminina. A letra é muito boa, forte. A energia é muito boa. O clipe é muito bonito também, né? Uma luz, a Raíssa diz. Thalissa não conhecia, com certeza vai ouvir novamente. Procura o grupo, Raí. É fantástico. Ele dizendo que é a voz de muitas mulheres. Acho que sim, né? Eu gosto muito dos versos, né? Um homem não te define, sua casa não te define, você é seu próprio lar.
Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada, vítima. Antes pudéssemos, né? Todas as mulheres se revestirem dessas premissas, né? Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada, vítima. Expressão corporal é muito forte. Tem que ver mais vezes, né, Elaine? Até. Porque realmente não é à toa, né? A expressão corporal pensada para contar essa história. Eu vou colocar o link para vocês do YouTube no chat para facilitar. Mas tem outras versões também. Tem a versão em espanhol que eu falei que é muito bonita e realmente eu acho muito bonita. Aí quem quiser saber mais e conhecer, vale a pena. Né? Então, de novo, força para vocês, mulheres, mais um dia de luta e coragem. E para nós, homens, muito aprendizado, desconstrução diária e cotidiana da misoginia, do machismo, do patriarcado, de tudo isso. Que a gente consiga, que a gente aprenda cada dia um pouco mais. E que vocês nos ensinem, por favor, e nos lembrem sempre, quando a gente pisar na bola, que ninguém está imune. Eu não me livrei ainda do macho que existe, do macho escroto que existe dentro de mim totalmente. Preciso de ajuda, no sentido de levar um sacode de vez em quando. Tá? Então vamos à luta, como diria o Gonzaguinha. Vou voltar aqui para a apresentação. Então vejam, não vou colocar em apresentação total aqui, mas acho que não vou colocar assim. Melhor para vocês verem, eu fico no cantinho ali. Então vejam, eu coloquei aqui um resumo do programa de ensino, seguindo a pauta, né, apresentação do programa, da organização e dos critérios. Então nós vamos continuar a discutir conceitos de linguagem, língua e fala. Vamos passar por questões da morfologia, da fonética, né, semântica, sintaxe, pragmática, que estão dentro do campo da linguística. A gente estudou isso no semestre passado, dizendo que o trabalho com alfabetização ele está baseado numa perspectiva linguística, psicolinguística, sociolinguística. Então, nós seguimos nessa linha. Vamos falar muito de práticas linguísticas e discursivas de crianças na educação infantil e no ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais de alfabetização. Novas metodologias de ensino vão ser estudadas, e agora com mais tempo, nós temos um calendário mais elástico, então vamos poder aprofundar bastante nessas questões. E vamos discutir, talvez, os conteúdos mais complicados de se aprender a ensinar, né? Que é a leitura e a escrita, obviamente, produção, interpretação e revisão de texto. Como é que a gente ensina as crianças a fazer isso? Ortografia, e vamos tentar chegar um pouco na gramática. Normalmente a gente consegue chegar com sucesso até a ortografia nas metodologias de ensino. E vamos trabalhar principalmente com a pesquisa didática como ferramenta de desenvolvimento da prática de vocês, isso atrelado ao componente curricular, que está inserido no eixo Aprendendo a Profissão Docente e que está vinculado à prática como componente curricular. É onde a gente vai experimentar essa ferramenta da pesquisa didática, que está assentada numa ideia de tematização das práticas. A gente experimentou
nos 2 semestres anteriores com as outras turmas, algumas tentativas de realizar atividades práticas, mesmo nas condições em que a gente estava. Muita coisa funcionou e deu certo, muito aprendizado foi construído, e eu espero que agora, com mais tempo, a gente consiga aprimorar esse processo, que vocês possam aprender ainda mais, né, do que as turmas que antecederam vocês e que foram um laboratório, infelizmente, ou felizmente, né. Critérios de avaliação normal também, não tem novidade, vamos usar as plataformas que a gente sempre usou, e as atividades vão ser muitas, isso eu já quero avisar vocês, porque vamos continuar com aquela sistemática de passar algumas atividades da disciplina, mas as atividades de PCC são muitas, e elas vão compor a nota, ajudar a compor a nota com peso igual às demais atividades, porque eu bolei de um jeito que mesmo que quem não faça PCC faça as atividades. Quer dizer, não vai escapar. Fazendo PCC ou não, não vai escapar das atividades, porque elas independem da PCC. E também nós estamos em processo de finalização da discussão sobre o estágio obrigatório. A ideia, né, é que depois da reunião do colegiado de quarta, a gente tem uma definição mais clara de como vai ser o estágio obrigatório. E para vocês, em particular, o estágio é de alfabetização. Então, aprovando-se os planos de estágio, quem for fazer o estágio remotamente nesse semestre de alfabetização, nós vamos tecer uma interdisciplinaridade entre os 3 itens. Didática da alfabetização 2, TCC e estágio supervisionado, para tentar poupar trabalho de vocês e condensar essas atividades. Também aprovado o estágio pelo colegiado na quarta, eu vou orientar o estágio de vocês também, tá? Então, esse semestre, vocês vão praticamente dormir, quem for fazer estágio, ainda mais vão dormir e acordar com a minha voz atormentando vocês em sonho, porque nós temos muita coisa para fazer juntos, tá? Mas do ponto de vista de avaliação, não tem grande novidade, e do ponto de vista de conteúdo, o nosso foco é fundamentalmente o aprendizado da leitura e daqueles conteúdos que eu mencionei, conteúdos do ensino da língua, que é produção de texto, revisão de texto, interpretação de texto, ortografia e gramática, com as metodologias de ensino desses componentes, tá? Desses conteúdos para crianças pequenas, tá? Qual que é o objetivo da aula de hoje? Nós vamos refletir um pouco acerca do procedimento de aprendizagem da leitura, de forma inicial, e vamos definir parâmetros provisórios que expliquem o processo de aprendizagem da leitura. Provisórios porque nós vamos formalizar isso na semana que vem, a partir das leituras sugeridas e que já estão disponíveis lá no Moodle, tá? Então, eu queria começar por essa pergunta, já entrando no conteúdo, estamos entrando no conteúdo, né? Eu queria deixar essa pergunta para vocês, e aí dar 2 minutinhos para que vocês pensem a respeito, se quiserem conversar entre vocês no WhatsApp, no grupo, ou se quiserem falar abertamente, eu queria ver essa pergunta respondida, né? Vou colocar no chat também, porque eu acho que eu tirei a apresentação. Então, eu vou colocar no chat a pergunta, e aí eu queria que vocês pensassem sobre ela. Que é uma pergunta parecida com aquela que eu fiz no início do semestre passado, né? Se era possível escrever sem saber escrever. E aí eu pergunto, voltando ao passado, agora, se é possível ler sem saber ler.
Vou deixar cravado aí 2 minutinhos para vocês conversarem entre vocês, por chat ou por WhatsApp, seja lá, o que for, e aí a gente abre daqui a pouquinho para que vocês possam falar, tá bom? Então, vão pensando aí, daqui a pouco eu abro para que vocês falem. E se tiverem perguntas, se quiserem comentar alguma coisa, podem fazê-lo. Professor, rapidinho. Nossa, peraí, que eu tô ouvindo alguém falando, mas é o meu fone que tá ruim mesmo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Vou tirando o fone se eu consigo ouvir melhor. Tenta de novo, vamos lá. Oi, professor. Oi, agora melhorou. Fala, Tabata. Então, é que o senhor falou que colocou no Moodle o texto, né? Sim. Aí, quando eu entrei, você, tipo, colocou um link, né, pro texto. Mas no meu eu não consigo acessar o link. Ué, gozado. Eu coloquei um texto que está em Word e coloquei o link. Mas eu vou... Peraí. Ok. Então, deve ter dado problema no... sei lá no que. Mas vamos lá. Aí eu queria perguntar também que lá tá escrito que na aula 2 é dia 13. E dia 13 é sábado, né? Eu pus dia 13? Tá. No meu tá, pelo menos. 13/3. Então eu tô loucão. Ô, Tabata, tenta clicar onde está escrito aula 2, 13/3, que ele baixa o arquivo. Aula, né? Ele baixa o arquivo. Tem o link, mas tem como baixar por lá também. Tá bom, vou tentar. Obrigada. De nada. Tá, eu já sei o que eu fiz. Eu fiz a conta errada, porque a próxima aula é dia 15, né? Mas eu tô mandando aqui no chat para vocês também os 2 textos, tá? Tá bom, obrigada, professor. Acabei de colocar. Tá bom, brigadão. Não se assustem, porque o texto que está em PDF é enorme, mas não é para ler tudo. O texto que está em PDF, acho que é a página 61 até 72. Tá? Então não é para ler tudo. Vou colocar aqui. Texto em PDF. Páginas 61 até 72. Se não me falha a memória. Ô, Raíssa, o meu também estava aparecendo isso antes. Semestre passado aconteceu a mesma coisa. Se você quiser, depois eu posso te mandar um vídeo para você remover da visualização os que estão do semestre passado. Tanto que se você for para baixo com o cursor de qualquer, seja lá Chrome ou que você estiver usando, ele aparece as matérias do 5º período. É engraçado porque eu testei ontem o link. Eu consegui abrir aqui normal, Luciano. Eu também. Deve ter alguma coisa aí, alguma configuração, como a Natália falou, que não está acertada, talvez. Não, agora que a Natália falou, realmente ele abre o texto. É porque eu estava tentando entrar pelo link. Não, mas pelo que eu entendi, então são 2 textos, né, Luciano? São 2. Esse tá do Word. Isso. E tem um outro que é um PDF mesmo. Aí eu copiei o link inteiro que tá lá. Pode ser que sem querer, às vezes você possa ter deixado de copiar alguma parte do link e deve ter dado erro. Mas quando você clica direto, acho, no tópico, ele já direciona para o link. Mas, enfim, tá aqui o texto também no chat. As orientações estão no Moodle. Por falta de material, nós não vamos sofrer. Né? Bom,
Imagina, Elaine. Tamo junto. Bom, não sei se vocês conversaram entre vocês, mas eu queria ouvir um pouco a resposta a essa pergunta. Se é possível ler sem saber ler. Eu até comentei com as meninas, mas eu acho que elas não chegaram a ver a mensagem que eu mandei. Mas eu fiquei pensando assim, depende do que se considera leitura, talvez, porque se a gente for pensar na leitura de uma imagem, não necessariamente vão ter ali, tipo, palavras ou frases formadas. E se for só pela questão, assim, da imagem, é possível ter uma leitura sem saber ler, né? Tipo, que nem a gente talvez entenda ou pense na leitura com palavras, leitura de um livro, algo assim. Tá. Se pensarmos em imagens, elas podem ser lidas. Uhum. Quem mais desconfia de alguma coisa? Quer comentar? Um de cada vez. Eu pensei isso que a Natália pensou também. Será que esse ler é só ler palavras ou também é ler imagens e outras formas de leitura, né? Tá, então eu vou colocar assim. Se pensarmos em imagens ou outras formas de leitura. Quem mais? Eu, Patrícia. Oi, Patrícia. Bom dia. Bom dia. Eu acredito o seguinte, por exemplo, se a criança já começa a ter conhecer algumas letras, né, por exemplo, do nome, algo que ela vê com grande frequência, que nem a gente viu no semestre passado, ela, mesmo que ela não conheça as letras, ela vai começar a associar, achando que são aquelas letras, entendeu? Não sei se eu estou direito. Por exemplo, é uma frase que não tem nada a ver, mas ela vai colocar alguma palavra do nome dela, alguma coisa de um time, alguma coisa que ela vê em grande frequência. Então, dependendo do conhecimento prévio... Isso. Não sei se soube explicar direito. Eu acho que sim. Dependendo do conhecimento prévio de algumas letras ou palavras, a criança... Ela vai na tentativa, né, de tentar... A criança pode tentar ler, mesmo que não saiba. Não sei se resume o que você falou, Patrícia. Isso, mas é isso mesmo. O que mais? Professor. Oi. É a Tabata? Thalita. Fala, Thalita. Eu acho que a gente apresentou um trabalho, acho que não sei se foi no segundo semestre, terceiro, algum semestre. Aí a gente viu que... Aí a gente estava falando justamente sobre as formas de leitura, né? Como a criança pode ser inserida, começar, né, com a leitura. E a gente viu que, bem antes da escola, a criança já faz uma leitura, falando assim na questão da leitura de mundo, e a criança ouviu uma história, é uma leitura, a criança ouviu uma música, é uma leitura. Não é só decodificar os códigos, né, que é a escrita. Uhum. Aí a gente viu nesse sentido, entendeu? Que escutar uma história pode ser uma leitura, ver imagens e associar com alguma coisa, ou interpretar da forma dela é uma leitura. Então a gente viu que a leitura não é somente decodificar o que está na escrita, entendeu? Os códigos da escrita. O sistema, né? Tá perfeito o que você falou. Eu só troco o código pelo sistema, tá? Porque é mais do que um código. Ah, sim. Entendi. É um sistema, né? Vamos. Por isso que eu É troquei. uma junção, né? Não é só os códigos, né? São várias.
Sim, porque depende desses outros elementos. Para além do código, você tem a sintaxe, você tem a gramática. Isso. É que eu não. Os nomes técnicos eu não lembro. Mas a gente chegou a comentar sobre isso mesmo, sobre a leitura que tem a. Mas tranquilo, você falou lindamente. Eu só corrigi aqui e chamei a atenção para a gente ir se apropriando da terminologia, mas está perfeito, o que você falou está corretíssimo, né? Uhum. Do ponto de vista do que nós vamos discutir e trabalhar, tá? Deixa eu ver. Okay. A Giovana colocou no chat aqui, tem a leitura de mundo também, de como você entende as coisas ao nosso redor. Geralmente é com essa que os alunos chegam na sala de aula, né? Então, vou colocar aqui, as crianças chegam à escola, estou digitando horrivelmente, chegam à escola portando informações da leitura de mundo que fazem. Interessante, porque isso é uma expressão tipicamente freiriana, né? A gente vai da leitura do mundo à leitura da palavra no método freiriano de alfabetização. Então, também é uma excelente desconfiança, Giovana. Muito bom. Mas eu quero afunilar a questão. Tudo bem, leitura de imagens. Vou começar lá por cima. Leitura de imagens. É óbvio que a gente lê imagens o tempo todo. E lê, às vezes, de forma muito aleatória. Vocês vão ter aula de arte, não tiveram ainda, né, de metodologia do ensino da arte. E vocês vão ver que existe, no caso da arte, por exemplo, metodologias específicas de leitura de obra de arte. Sei lá, metodologia de leitura do Ott, do Wilson, que são autores que criaram sistemas de interpretação de imagens e de obras de arte por meio de um método mesmo, né? Então, a gente também existe um sistema, quando a gente fala de leitura de imagens, significados, símbolos, que estão presentes muitas vezes na obra de arte e que nos dizem muito mais do que o que apenas está aparente. Então, sim, é possível ler imagens. E é possível ler por meio de imagens. Supor, no caso da alfabetização, o que está escrito por meio de imagens presentes no texto. Não é num livro para crianças, por exemplo. Não é incomum que crianças ouçam histórias lidas por adultos repetidas vezes. Quem tem filhos pequenos, a Hebe pode me ajudar aí, que eu me lembre, que tem criança pequena em casa. Passou pela experiência da criança pedir para você ler a mesma história 59 mil vezes. Aconteceu com você, Hebe? Tem alguma história aí que você já cansou de ler repetidas vezes? Porque quer que leia e você não pode mudar um pedacinho que ela fica braba? A Hebinha? Cadê a Hebe? Tá aí? Não quer falar comigo? Ela escreveu no chat. Opa! Ela falou opa. Eu entendo o opa como sim. É isso mesmo, Hebe? Sim. Já aconteceu. É assim que eu entendo o opa da Hebe. Aqui aconteceu. Muito. Às vezes ainda me corrige. Verdade. Às vezes corrige a gente. Se você mudar qualquer coisa, dá incômodo, né? O Miguel encanou uma época longa com um livro chamado Um Sapo num Dia Especial. O livro não tinha nada assim de muito espetacular.
Mas era uma história... É lindinha a história, bonitinha a história, mas não tinha nada de grandioso assim. Mas o Miguel encanou com essa história durante muito tempo. É isso mesmo, se você muda, eles dizem, mas não é assim. E ele adorava essa história. E a Laura encanou com a história do livro Chapeuzinhos Coloridos. Ela encanou com a história do Chapeuzinho Preto, não sei porquê. A história do Chapeuzinhos Coloridos é um livro que traz versões da Chapeuzinho Vermelho, mas com outras cores. E a Chapeuzinho Preto era uma história de terror. E ela encanou com esse. O Miguel com um sapo no dia especial e a Laura com Chapeuzinho Preto, né? A Raíssa diz que sabe um livro de cor que eu e meus irmãos pedimos para minha mãe toda noite, quase. A gente chega a decorar os livros, é verdade. E eles decoram mesmo. É muito comum. Vamos lá. Sim, eu acho que foi a Patrícia que falou. Dependendo do conhecimento prévio de algumas letras ou palavras, a criança pode tentar ler, mesmo que não saiba ler, né? Ela supõe o que está escrito. A gente viu isso em alguns vídeos daqueles que a gente assistiu, aqueles antigos, ainda não era nem do Profa ainda, né? Era dos primeiros programas de alfabetização lançados na década de 80 no Brasil e que tratavam da psicogênese da língua escrita como base. Realmente eles usam, né, esses recursos. Muitas vezes a letra inicial do nome da criança, durante um período, é apenas dela. Elas chegam a brigar. Por que você está usando a minha letra? Por que você está com a minha letra? Porque a letra é dela. Porque essa letra, sendo dela, serve como referência para se tentar ler. Patrícia tem razão, muita razão ao dizer isso. É uma desconfiança advinda daquilo que a gente estudou no semestre passado e que é muito positiva e correta. Sim, as crianças fazem leituras, mesmo antes de saber decodificar o sistema. É muito comum que elas façam isso. Também está muito correto. Eles leem os rótulos das embalagens, leem, eventualmente, sei lá, lembrando também de outros materiais disponíveis na internet sobre o processo de leitura. Crianças que pegam a linha, que utilizam o trem, decoram as estações do trem, porque vai falando, né? Estação Aracaré, estação Itaim Paulista, estação Estudantes. E aí ele lê na placa, escrito Estudantes, estação Mogi das Cruzes. E aí associa o som ao que está escrito. Então ela faz leituras, mesmo sem saber ler. E elas chegam, sim, portando informações da leitura de mundo que fazem. Chegam à escola com muitas informações linguísticas, porque são falantes da língua materna, do português. São concepções provisórias e são concepções muito interessantes. Mas vejam, quando eu pergunto, é possível ler sem saber ler? É claro que tudo isso é considerável. Mas eu estou me referindo ao sistema. Então eu mudo um pouco a pergunta. Será que é possível ler o sistema sem saber ler? O nosso sistema alfabético e ortográfico de escrita, será que é possível que a gente leia sem saber ler? Alguém se arrisca? Bom, parece que não.
Vou propor um desafio a vocês, portanto. Giovana acha que sim. Vamos ver se sim, Giovana. Raíssa também. A Raíssa acha que não. Então, vou desafiar vocês. Vou colocar umas coisas para vocês lerem. Vocês são leitores fluentes, né? Todo mundo aqui, a gente sabe que é. Bons leitores, fluentes. Então, eu tenho que trocar esse fone mesmo. Porque faz um ano que eu estou brigando com ele, que ele não cabe na minha orelha. Ele é muito grande para minha orelha, meu ouvido. E agora está dando pau no microfone. Mas, bom, vou fazer um desafio para vocês. Tá? Desafio sério. De leitura. Vocês que são leitores fluentes. Com adulto também, alguns leem melhor do que escreve. Sim, alguns leem melhor do que escrevem, justamente porque a leitura é aprendida antes da escrita, coisa que a gente já repetiu, e a Elaine tem razão no que diz. Então, vou propor um desafio para vocês, de leitura. Então, por gentileza, leiam. E aí, dá para ler? Só Ipanema. Só Ipanema? Ai, ai. Lê até dá. A Natália diz que lê até dá. Entender é outra coisa. Será, Natália? Ah, assim, que nem foi o que a Thalita falou. Ipanema dá para entender que talvez esteja fazendo referência à praia de Ipanema, o bairro. Mas, e daí, a partir disso, você pensa que tem alguma relação com isso. Mas, assim, sem a gente saber a entonação das palavras, né? Tipo, essa acentuação que eles têm no alemão, a gente lê. Mas, de resto, não sei mais o que pode estar escrito aí. O sistema, a gente, quer dizer, o código dá para ler. Das Madchen, eu não sei se é esse o sotaque do alemão. Do alemão, óbvio, do alemão de Berlim, porque eu tenho o sotaque do alemão da Bavária, né? A Thalissa perguntou se é a canção da Garota de Ipanema. Thalissa, por que você acha que a canção que a canção Garota de Ipanema? Fala para nós, se der para falar. A música. A Hebe também desconfiou isso. A Hebe e a Thalissa, se puderem falar por que desconfiaram isso, seria interessante. Talvez pela estrutura, pura suposição. Que estrutura? A que você está se referindo quando você utiliza a expressão estrutura? Porque está escrito em versos, diz a Thalissa. Vejam, a Thalissa tem muita razão. E a Hebe que desconfiou também. Nós temos, e a Natália também, que desconfiou que está escrito em alemão e está escrito em alemão. É a letra da Garota de Ipanema. E aí dá para desconfiar o que está escrito, né? Voller, por exemplo, o que será que é? O que significa Voller na terceira linha? Dá para desconfiar? Ou Madchen, que aparece mais de uma vez, nem sei se é assim que fala, tá? Mas Madchen. Dá para desconfiar. Madchen.
Credo, gente. Garota, Raíssa. Sim, porque ela se repete, né? Na própria canção, na versão em português. Então, nós podemos desconfiar que está escrito que Madchen é garota, né? Vejam, prestem atenção, e se eu fosse vocês, eu anotava. A leitura, no caso desse texto, foi possível em virtude daquilo que a Patrícia falou, da única palavra que nós conhecemos, porque está escrita em português. A única palavra escrita em português nos permitiu inferir que era a letra da música de Garota de Ipanema. Mas as meninas também disseram que a estrutura em formato de versos nos trouxe mais uma informação que permitiu essa inferência. Grifem essa palavra, quem está anotando, inferência, de que é a letra da música de Garota de Ipanema em alemão. Isso é o que vocês chamaram de conhecimento prévio sobre a escrita. É o que vocês chamam de leitura de mundo. Quer dizer, vocês têm apenas duas informações linguísticas nesse texto. A única palavra escrita em português e a estrutura do gênero textual poema, escrito em versos, e que, no caso, foi musicado. Permitiu que vocês lessem ou supusessem que está escrito garota, a letra de Garota de Ipanema. Pergunto, vocês conhecem o código? Vocês conseguem ler o que está escrito do ponto de vista do código? Sim ou não? Esquece o sotaque. Esquece a fonética do alemão. Mas dá para ler? O código? Porque eles também usam um sistema alfabético, como nós. Sim, a Natália diz. A origem, o ramo da língua é completamente outro. É uma língua anglo-saxônica, não é uma língua latina como a nossa. Mas o sistema alfabético é o mesmo. Né? A gente lê lá, Schau as für ein schöner Anblick, so wohler an Mut. Não sei se é assim. Não sei se é esse o sotaque, mas eu consigo decodificar. Então eu pergunto, apesar de saber decodificar, isso me garante que eu possa ler? Não me garante. O que me garantiu supor que isso era a letra de Garota de Ipanema foram outros elementos linguísticos. Ok? Também anotem isso. É importante. O código não me ajudou. O que me permitiu inferir foram outros elementos linguísticos. Beleza? Vamos para a próxima. Essa é clássica. Quem consegue ler? E se puder ler em voz alta, eu agradeço. Isso aí é fácil. Ah, essa aí é fácil. Então lê para mim. Em um dia de verão, estava na praia observando duas crianças brincando na areia. Tá. Elas trabalhavam muito construindo um castelo de areia, com torres, passarelas e passagens internas. Quando estavam quase acabando, veio uma onda e destruiu tudo, reduzindo o castelo
em um monte de areia e espuma. Mas como você é cara de pau e mentirosa? Por quê? Tá escrito isso? Não. Você é muito cara de pau de falar um negócio desse de que tá escrito isso. Porque não tá escrito isso. Não tá, mas é aquele negócio, né, professor? A gente troca o número pela letra mais próxima graficamente e lê. Entendi. Então você fez uma aproximação gráfica de números com letras, quer dizer, letras que têm o formato parecido com números, e aí foi possível ler. Mas veja, Isso. Perfeito. Eu brinquei com você. Lógico que eu não estou te chamando de mentirosa de verdade. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, não está escrito isso. Nós, leitores fluentes, não tá. nós, leitores fluentes, fazemos uma substituição quase que automática para poder proceder essa processuar essa leitura. Dependemos do código? É a pergunta. Para ler? É uma pergunta de sim ou não. Elaine diz muito bom. Dá para ler perfeitamente. É como se tivesse escrito, diz a Jaque. Mas a pergunta de sim ou não, a leitura feita dependeu do código? Sim ou não? Sim. Sim? O que é um código? Acho que depende do que a gente define como código, porque, sei lá, não existe o código numérico, não sei se entra nisso ou não, mas é porque se fosse pelos números, não, né? Não, é óbvio, claro, você está certa, certíssima. Um código é algo que é combinado dentro de um grupo de pessoas. Um código só existe se a gente combinar que ele existe. Eu não sei se vocês na adolescência ou quando crianças escreviam diários com código. Alguém escreveu diário em código? Em código não, mas eu tinha aquela caneta que era invisível e tinha uma luzinha. Ah, essa também faz parte. O código do K, professor? Código do K. Não conheço, mas como que é o código do K? Eu e as minhas amigas na adolescência, a gente falava no código do I, do K. Aí do K tira todas as vogais e coloca o K. Tipo, K e um tracinho em cima é o A, K e 2 tracinhos é o E, K e 3 tracinhos é o I. Tá, entendi. Mas você... Aí quem não sabia não conseguia, tipo... Exatamente. Saber o que era. Exatamente, é o que eu queria. Quer dizer, um código depende de um combinado. Nós não combinamos esse código. O cérebro de vocês processou a leitura por substituição. A Raíssa pergunta se a leitura desse exemplo não dependeu do código, dependeu do quê? Boa pergunta, que eu não vou responder hoje, Raíssa. A pergunta eu vou devolver para você, Raíssa. Se não dependeu do código, dependeu do quê? Que eu quero que vocês descubram. Se desse exemplo ela não dependeu do código. Porque o que eu quero frisar é a leitura não depende do código. Isso está claro nesse exemplo. Porque um código precisa ser combinado dentro de um grupo social. E esse código não foi combinado previamente entre nós. Mas a nossa plasticidade cerebral e neuronal acabou de produzir um conjunto de sinapses novo para processuar essa leitura, que é o que acontece com crianças pequenas também em processo de alfabetização. Só que, claro que eles têm muito mais material sináptico do que nós. Então, eles
devem ou tenderiam a aprender muito mais rápido do que a gente. Se a gente comparar o material sináptico que a gente tem no cérebro, pode imaginar ele como uma grande pedra que vai sendo escavada, né? E o que fica dessa pedra que vai sendo escavada é aquilo que vai ficando mais duradouro ao longo da vida. As crianças em fase de alfabetização têm a pedra quase bruta, totalmente bruta, pouco escavada. Mas nós acabamos de produzir novas sinapses para processuar essa leitura. Não posso responder. Os números também são códigos. A Jaqueline pergunta. Sim, também são códigos. Mas esse código aqui não existia, porque ele não foi combinado entre nós. Esse código que mistura letras e números. Nós acabamos de descobrir, de decifrá-lo, né? Patrícia disse que escreveu usando o alfabeto grego, é lindo. Realmente é muito bonito, o alfabeto grego. Pai do nosso alfabeto, inclusive. Não é? Vamos para mais um exemplo. E agora? Quem consegue ler? Agora já dificultou o meio de campo. Natália, você trouxe a chave. Eu vou dizer para você o seguinte. A expressão que você usou, meio de campo, te ajuda. Tu vou ser misterioso agora. A expressão meio de campo te ajuda. Eu fiquei pensando... Primeiro eu fiquei pensando que talvez as letras pudessem estar embaralhadas. Mas aí depois eu fui para a segunda, o que seria a segunda palavra, e acho que isso não funcionou muito. Não sei, deixa eu ver. Meio de campo. É que as consoantes e as vogais, tipo, lá nos números, os números, alguns substituíam as vogais e alguns as consoantes. Aí dava para dar uma sequência, sabe, na palavra. Aqui Sim. não tem como, não tem a sequência pra gente. Na verdade, tem até uma sequência, mas não é. Como que a gente pode falar? A gente não consegue, tipo, pronunciar o som, né? Tipo, tudo junto. Vou repetir. A Natália trouxe a chave. Meio de campo. Tô olhando pro meio, não tá... nada. Não faço ideia, Luciano. Pensa no meio. Tô olhando pro meio, tô pensando nele, mas... Pega cada segmento e pensa no meio do campo. Não é a escrita de alguém que está sendo alfabetizado, Larissa. Tem uma coisa escrita, tem uma frase inteira escrita aí. No meio do campo. A Hebe descobriu. Agora que a Hebe falou, agora acho que faz um pouco de sentido. A Hebe descobriu. Se você é um... E o resto... Continua, é por aí. A Hebe descobriu. Ó, se você é um vencedor, terá alguns... Calma aí, deixa eu tentar terminar de ler. Alguns falsos amigos e alguns... Inimigos. Inimigos? Inimigos e... Inimigos. E, calma aí, e verá... Acho que é verdadeiros. Isso, verdadeiros. Verdadeiros.
Difícil. Nossa Senhora. Mas a Hebe descobriu. Parabéns, Abinha. A Hebe descobriu. Com as ajudas aí, com as dicas. Foi, mas eu tô aqui para isso, mediação, né? Sou o mediador. É. Veja só. Adiantava saber o código de novo? Não adiantava. Vocês tiveram que fazer outra operação mental. Que operação mental que vocês fizeram para chegar a essa leitura? Deixa eu ver a hora aqui. Que operação mental que vocês fizeram? Leu que estava no meio, igual você falou, meio de campo. Leu o que estava no meio. Quando a gente leu o que estava no meio, o que eu fiz com o resto? O que vocês fizeram com o resto? Excluiu as outras. Excluiu. Então, ao excluir algumas, você escolheu outras, certo? Isso. Você selecionou outras. Então, vocês processaram a leitura usando seleção. Se eu fosse vocês, eu anotava isso. E que, na verdade, são as sílabas, né? Ó, se você... São as sílabas. Mas vocês selecionaram trechos do que está escrito. Vocês operaram a leitura, processaram a leitura por meio de uma seleção que envolveu exclusão. Anota isso. Próxima. Dá para ler? Para ler dá, vai, gente. Pô, sistema alfabético. Várias palavras aí que a gente conhece. Substantivos, verbos. Vou fazer a pergunta, Cabal. Do que fala esse texto? De uma luta, né? De uma luta. O que mais que tem nesse texto? Uma luta contra quê? Contra um monstro, né? Contra um monstro. O Jaguadarte. Aquele que não morre, né? Que tem garras, uma boca enorme. Então dá para entender muita coisa do texto mesmo que eu desconheça a maioria absoluta das palavras, concordam? Eu sei que é uma luta, eu sei que tem um monstro, eu sei que tem alguém fugindo, mas eu não conheço essas palavras. Mas mesmo assim eu consigo interpretar o texto. A leitura dependeu apenas da codificação? Ou mudando a pergunta, vocês compreenderam o texto? Deu para compreender alguma coisa do texto? Sim ou não? Sim. Diz a Raíssa, sim. Deu para compreender. Vocês utilizaram o código, mas para ler esse texto, vocês dependeram daquilo, anotem, se eu fosse vocês eu anotava, daquilo que a gente chama de compreensão leitora.
Quantas vezes eu leio um texto que tem palavras que eu não conheço, mas mesmo assim eu entendo o texto no geral. Claro que eu devo recorrer ao dicionário para procurar o significado dessas palavras, mas eu consigo entender o texto. Eu vou mandar esse material para vocês e já vou avisar, não percam tempo procurando no dicionário essas palavras que vocês não conhecem, porque essas palavras não existem. Lesmolisas, touvas, roldavam é um verbo que não existe, reuviam não existe, gramilvos é um substantivo que não existe, mas gramilvos me dá uma impressão de ser o quê? O que será que é gramilvos? Eu ia pensar em grama. Grama, né? Me dá a impressão de um gramado. Então, eu suponho que seja isso. Né? Eu antecipo. Além Professor. Oi. Lá embaixo tá falando do frumioso babassurra. Eu li Bulbasauro. Bulbasauro. Do Pokémon. Eu falei, por que tem Bulbasauro no texto? Porque você leu por... Outra palavra importante, você leu por antecipação. Você não leu a letra por letra. Você bateu o olho e inferiu que estava escrito Bulbasauro. Inferiu, outra palavra importante. Não sei onde vocês vão enfiar essa palavra. Mas você fez a inferência de que estava escrito Bulbasauro. Mas enfia essa palavra em algum lugar e guarda ela. Enfia não, escreve. Desculpa, expressão horrorosa. Né? Guarda ela. Porque, enfim. Vamos para terminar. Nós temos aí 15 minutinhos. Vamos terminando essa experiência leitora. O que essas duas frases nos dizem e nos contam? Eu não sei se mas fico pensando que, sei lá por qual motivo, tem alguma coisa a ver com Pelé. Mas eu tô pensando, Dunga é quem? É da natação? É do futebol? Eu sei que do futebol. O Dunga é do futebol. A primeira é uma propaganda, né? A primeira é uma propaganda. Tá. Propaganda de quê? Das meias lupo. De meias lupo. Para quê? Pros pais, ué. Pros pais. Então é para qual época do ano? Dia dos Pais. Dia dos Pais. Tem uma brincadeira linguística nessa. Helene falou, lupo é uma marca de meia. Verdade. Meia, cueca. Não deem cueca lupo e meia lupo. Cueca lupo é um horror. Para seus maridos, namorados ou namoradas que gostam de usar cueca boxer também, muitas namoradas gostam. Todas as minhas cuecas lupo esgarçaram o elástico. Horrível, horrível. Cueca lupo não vale a pena. As da Pool são melhores e mais baratas, inclusive. Não estou fazendo propaganda nem merchan. Só estou falando da realidade. Tem alguma coisa a ver com droga? O segundo tem. Tá, ainda você parado para pensar. É uma propaganda contra as drogas. Só que tem um contexto. O Dunga foi jogador de futebol, foi capitão na Copa de 94, quando o Brasil foi campeão, foi tetra, né? E depois foi técnico da seleção. Numa das piores fases da seleção. Tá. Isso. Aí ele foi martirizado, foi feito até boneco dele, que ele foi pior técnico e tal. Aí tá falando aí nessa questão assim, não use crack, mas é porque eles estão falando mal do time, que ele escalou, que perdeu. Aí estão fazendo é tipo assim, no crack, mas tá falando, não faça igual o Dunga, faça como o Dunga, não use crack, porque ele não usou nenhum cara bom, entendeu? Mas eles estão falando
No sentido das drogas. Eu acho assim uma... É analogia que fala? É. E é Eu isso acho mesmo. meio ruim, sabe? Eu acho meio ruim essa analogia. Eu também acho. Mas ela faz... Péssima. Mas por tudo que você contou, ela faz absoluto sentido. Sabe por quê? Vocês sabem que eu tenho uma paixão pelo futebol, inclusive histórica. Não é que eu gosto de ver futebol, né? Assim, já gostei mais. Agora eu perdi um pouco o encanto há alguns anos. Mas eu gosto da história do futebol e gosto das histórias que envolvem o futebol na perspectiva sociológica, antropológica, política. O futebol é um tema muito interessante no nosso país. O Dunga, vou contar rapidinho. O Dunga, Humberto está aí, ele deve lembrar, não sei se ele falou que está com problema, que está caindo toda hora, mas o Humberto, de repente, ele pode me ajudar. Não é misoginia nem machismo, é uma questão de talvez memória e experiência. Com o tema. O Dunga, ele ficou célebre na seleção, capitão da seleção, mas ele era ruim de bola. Muito ruim de bola. Jogava muito mal, não tinha técnica, né? Não tinha plasticidade, beleza nas jogadas dele. Ele era pura força. Ele era o cara que destruía os ataques, era um excelente defensor, mas do ponto de vista estético do futebol, era horrível. E quando ele virou técnico da seleção, ele quis montar uma seleção de dungas, de nego grosso, ruim de bola, né? Mas com raça, com vontade, porque ele achava que era isso que ganhava campeonatos. E não necessariamente. Você precisa das duas coisas. Precisa de criação, precisa de plasticidade, de inventividade, imaginação. E aí, essa propaganda infeliz foi lançada à época contra as drogas, né? Faça como Dunga, não use crack. É uma analogia infeliz, concordo. E a primeira é muito interessante, porque ela tem um jogo linguístico. Percebem o jogo linguístico que ela tem? Quando você lê rápido, em voz alta, ela tem um jogo linguístico. Façam a experiência. Já que é uma propaganda de Dia dos Pais. Para vender meia lupo. Ou cueca lupo. Mas no caso é meia. Já vou insistir. E vou ajudar com as perguntas. Por que eles estão querendo vender meia lupo? E qual o jogo linguístico presente? Se a gente for ler agora, se eu vou para ler rápido, tá meio que dizendo, tipo assim, pede, pai, pede lupo. Isso. É isso mesmo, Natália. É isso aí, tem esse jogo linguístico. O pé do pai pede lupo. Quer dizer, o pai, que é pai, se eu gosto muito do meu pai, eu vou dar meia lupo para ele, porque meia lupo é uma meia de qualidade. E aí eu também estou induzindo a dizer para o pai, pede lupo. O pai pedir. Então tem um jogo linguístico aí. Que o código somente não me permite fazer essa outra palavra para anotar. Extrapolação da leitura. Ler não é apenas decodificar, ela envolve também um processo de extrapolação que vocês fizeram com as duas frases. Com base na leitura de mundo e conhecimentos prévios que vocês têm. Alguns entenderam mais rápido, outros menos rápido. A Natália escreveu que essa parte dos jogadores ruins, ela nunca saberia, talvez porque não gosta de futebol, não acompanha, ou não era nascida em 94, quando o Brasil foi tetracampeão. Quem nasceu de 94 para cá, talvez não faça essa associação. Eu que tenho DNA... Professor. Oi. Sabe por que eu lembro? É que o meu pai sempre falava, Dunga burro, Dunga burro. Aí
Aí eu fui saber da história, que o Dunga foi muito martirizado, fizeram o boneco dele, arrastaram pela rua fora, xingaram, entendeu? Foi uma loucura. Aí eu sempre lembro, aí tudo que o meu pai fala, ele falava Dunga burro. Aí eu lembrei, entendeu? Isso é verdade, bem lembrado. Eu tinha esquecido disso. Fizeram o mesmo boneco do Dunga, igual o Sábado de Aleluia, sabe? Malhação de Judas. Igual o Judas, né? Malhando Judas e malhando o Dunga. Malhando o Dunga, exatamente. É isso mesmo. Então, vejam, mas essas extrapolações foram possíveis porque tinha conhecimento prévio sobre a leitura. Então, vejam, leitura não é só decodificar. Leitura envolve outros processos e eu já mencionei um monte. Mencionei seleção, exclusão, extrapolação. Quem foi esperto foi anotando. Vai ajudar para a leitura da semana que vem, para o trabalho da semana que vem. Tá? O último. Adoro essa. Ah, só uma coisa, antes que eu esqueça. Esse poema, ele é um poema que está escrito dentro do livro Alice no País das Maravilhas, tá? Então, estou dizendo a fonte dele. E esse texto o mesmo, E esse texto é do Milor Fernandes. Ou eu estou vendo errado? Ah, não, agora eu vou. É que eu troquei, é que eu voltei e troquei. O texto lá do Jaguadarte é do Alice no País das Maravilhas. E esse texto que está agora é do Milor Fernandes, escrito originalmente no Pasquim, né, que era um jornal lá da década de 70, em meio à ditadura e tal. Tem textos muito interessantes no Pasquim. Mas e aí? Leia e me digam o que vocês acham. Esses epitáfios. Qual vocês mais gostaram? O do funcionário público. O do funcionário público é ótimo. É ótimo. Mais alguém que gostou? De algum? Eu tenho os meus preferidos. Jangadeiro diabético. Jangadeiro diabético é ótimo. Foi doce morrer no mar. O ecologista também é engraçado. Eu entrei em extinção. Mano, a sua espécie não entra em extinção, querido. Tem milhares. Mas ele entrou... Mas a pessoa se coloca no individual, né? Tipo, eu entrei em extinção. Me extingui. Adoro também. Judeu, eu não sei se eu entendi totalmente, é porque tem a ver, será que judeu é rico? Sei lá eu. Tem a ver. É o estereótipo, né? É o estereótipo. Podia colocar os chineses, o japa, e a lojinha, como que tá? Porque... Então, o do judeu, eu gosto de ler com sotaque. Então, é o meu preferido, porque eu gosto de ler com sotaque. O que vocês estão fazendo aqui? Quem está tomando conta do lojinha? É uma piada horrível, né? Ela não é tão horrível, vai. Tem piadas piores sobre os judeus. Meu pai contava muito essa... Estereótipo, né? Estereotipada, racista e tal. Né? Meu pai contava uma piada que era assim. Que era estereotipada também, mas contava com sotaque. Igual
Do gay virar purpurina. Virar purpurina. Também Nem todo gay quer ser purpurina. Nem todo, mas é década de 70. Vamos lembrar do contexto. O politicamente correto não tava em alta, né? A piada do meu pai era a seguinte: tava o Jacó, que era o filho do judeu, em cima da casa, e aí o pai falava para o filho assim, né? Bura, Virinho, bura! Babai segura! E o menino com medo e o pai insistindo, bura, Virinho, bura, babai segura! Aí o menino pulou, a hora que o menino pulou, o pai deixou ele cair no chão. E aí ele vira para o filho e fala, tá vendo, só? Isso é para você aprender, não confia nem babai. Completamente preconceituosa também. Né? Mas vamos lembrar que é a década de 70, então não estava o politicamente correto presente. Voltando para o assunto, então, vejam, vocês leem, mas para entender completamente também não depende só do código, concordam? Que depende, de novo, do conhecimento de mundo. Por exemplo, entender que um enólogo, cadáver envelhecido em caixão de carvalho, aroma formol e aftertasting, que denota a presença de micro-organismos diversos. É aquela coisa chata do cara que diz que entende de vinho, né? Que cheira a rolha, toma um golinho, chacoalha, vai ver a perna do vinho, né? Que escorre, a forma como ele escorre pela taça. Eu dependo desses conhecimentos prévios também para fazer uma interpretação completa da leitura. Então, vejam, eu coloquei indicações para responder aquela pergunta, porque nós vamos encerrando, para responder aquela pergunta inicial, é possível sem saber ler? Eu vou responder sim, vírgula, desde que para frente é com vocês. E nós vamos falar dele semana que vem, esse desde que. Por isso que semana que vem vocês vão ler os 2 textos, está indicado lá no Moodle, que vão falar sobre o aprendizado da leitura, presta bem atenção nisso, e sobre estratégias de leitura. Anota estratégias de leitura, faz um círculo bem grande, grifa com marca-texto, porque é isso que eu quero de vocês semana que vem. Que vocês venham afiados e afiadas com a questão das estratégias de leitura para a gente discutir, tá? Fica para vocês essas concepções provisórias a serem respondidas. Essa é a segunda pergunta a ser respondida durante a semana por meio da leitura. Por que é possível ler sem saber ler? Tá? Eu vou subir para vocês esse material da aula de hoje, para vocês poderem acompanhar. Tá? Mas olha lá no Moodle e faz a tarefa. Eu vou acertar a data, porque eu quero que vocês façam o mapa mental até domingo, para a gente poder discutir com fôlego na segunda-feira, tá? Atenção, recado final. Tá errado aqui porque eu fiz a conta errada. Não, aí tá certo, né? Dia 15. Próxima aula nossa é dia 15, certo? É isso mesmo. Não faltem no dia 15. Avisem os colegas. Semana que vem, além de discutir estratégias de leitura, eu vou falar de PCC, com certeza, e, dependendo da reunião do colegiado na quarta, eu também vou falar de estágio, que tem a ver com PCC. Tá bom? Então, retransmitam o recado, avisem as pessoas que semana que vem nós vamos discutir estratégias de leitura, PCC e, possivelmente, estágio supervisionado. Tudo bem? Deixa eu salvar aqui para poder... Já vou mandar, já que assim eu não esqueço. Dúvidas, perguntas, uma avaliação,
algum comentário sobre a aula, se gostaram, se não, se ela foi já provocativa. Queria ouvir de vocês um pouquinho, alguma coisa, ainda aqui rapidinho. Deixa eu ver. Luana disse que foi muito boa. Foi boa, sim. Deu para ter alguma noção. Eu comecei a fazer estágio remunerado agora, acho que foi mês passado, e eu tô numa sala de segundo ano, né? Então dá para fazer essas comparações com o que eu tô vendo e ver a teoria e a prática, tá legal. Muito bom. Legal. É legal quando a gente pode ver isso na prática, né? Como é que funciona mesmo lá na realidade da escola. E é bem assim mesmo. Raíssa tá chique, prática social inicial, didática da pedagogia histórico-crítica. Sempre. Vamos tentando manter a nossa tônica, aquilo que a gente acredita. A partir daquilo que vocês sabem. Júlia adorou a aula, como sempre, nos ensinando muito. Eu que agradeço, Júlia. Vocês são muito generosos mesmo, e generosas sempre comigo. Fico muito contente. É muito bom estar com vocês. Tá de volta. Né? Melhor aula da semana. É lógico, foi a primeira. Tem mais 4 aulas. Ô, Raíssa, tem mais 4 aulas ainda pela semana. Pela frente. Mas obrigado, hein? Gostei da... Vou tomar como elogio. Gente, eu não passei lista de presença porque demorou um ano, mas eu aprendi que o Teams gera lista de presença. Eu não sabia disso. Então, por isso que eu não passei, tá? Então, podem ficar tranquilos. Está registrada a presença de vocês. Vou encerrando por aqui, agradecendo pela aula, pela participação também, foi muito boa. Espero que vocês tenham aprendido mesmo e provocado. Vocês leiam, façam o trabalho e vamos seguir firmes aí para a semana que vem, tá bom? Então, beijos em todos e todas, boa semana, bom retorno, e se por acaso alguém quiser perguntar alguma coisa, conversar um pouquinho, eu fico aqui mais alguns minutos, só vou parar a gravação, tá? E vou ao banheiro fazer um xixi rápido, mas eu volto